objetivos do módulo. Neste módulo, vamos conhecer os elementos relacionados à análise ambiental e da organização. Os seguintes objetivos serão atingidos: compreender a importância de se fazer análise, observando fatores internos e externos que influenciem o desempenho de uma organização. Conhecer as ferramentas mais utilizadas pelas empresas na gestão estratégica, que englobam a análise da própria organização, análise ambiental e postura estratégica. Análise ambiental. A análise do ambiente ou diagnóstico é o monitoramento das variáveis ambientais. Externamente, são conhecidas como variáveis incontroláveis, internamente controláveis. Um diagnóstico da atual situação de uma empresa propicia uma visão daquilo que ela é e em que situação ela se encontra. Quando uma pessoa vai ao médico, ele faz dezenas de perguntas, solicita exames a fim de oferecer ao paciente o diagnóstico dos sintomas. Depois disso, ele receita o tratamento. Nas organizações não é diferente. Precisamos descobrir quem é a empresa, o que ela tem, qual a sua doença e depois tratá-la por meio de estratégia. Assim, o diagnóstico vai avaliar, interpretar e distribuir informações sobre os fatores ambientais. As empresas bem-sucedidas reconhecem que o ambiente está constantemente apresentando novas oportunidades e ameaças e compreendem a importância de continuamente monitorar e se adaptar ao ambiente. Por esse motivo, vão buscar informações para que se inicie o processo de formulação da estratégia. Essas informações se convertem em ameaças e oportunidades provenientes do ambiente externo, assim como em pontos fortes e fracos que podem facilitar ou impedir a empresa de tirar vantagem de uma oportunidade ou mitigar uma ameaça no ambiente interno. Ambiente externo. As empresas recebem fortes influências do ambiente externo que podem impactar diretamente seus negócios. Essas variáveis são a economia, política, leis, sociedade, cultura, demografia, tecnologia, ações dos concorrentes e alterações no comportamento dos consumidores, que cada vez mais pedem por produtos de maior qualidade e preços justos. Vamos conhecê-las melhor apoiando-nos em paixão. Ambiente demográfico. Os mercados são compostos de pessoas. Portanto, características da população devem ser analisadas. Tamanho e taxa de crescimento da população, faixa etária, composição étnica, níveis de instrução, padrões domiciliares, características regionais, índices de natalidade, distribuição geográfica da população, mobilidade da população, taxa de crescimento e de envelhecimento da população, taxa de casamentos, de natalidade e de mortalidade, estrutura familiar, nível de escolaridade, composição étnica e religiosa da população, entre outros. Agora, ambiente econômico. Poder de compra, renda, preços, juros, dólar, disponibilidade de crédito, inflação, nível de emprego, câmbio, distribuição de renda, balança de pagamentos, produto interno bruto, PIB e outros. Agora, ambiente natural. Preocupação com as ameaças e oportunidades relativas à escassez de matéria-prima. O custo mais elevado de energia, os níveis mais altos de poluição, mudança no papel dos governos como consequência da consciência ambiental. Agora, ambiente tecnológico. A taxa de crescimento da economia é afetada pelo número de novas tecnologias que são desenvolvidas. Novas tecnologias criam consequências de longo prazo que nem sempre são previsíveis, mas devem ser monitoradas. A tecnologia também pode significar inovação ou adaptabilidade a novos processos com mais agilidade e rapidez.
devemos observar o surgimento de novas matérias-primas, a velocidade das mudanças tecnológicas, incentivos governamentais ao desenvolvimento tecnológico, entre outros. Agora, um ambiente político legal, formado por leis, órgãos governamentais e grupos de pressão que podem influenciar e limitar as organizações. Tipo de governo, política monetária, fiscal, tributária e previdenciária, política de relações internacionais, legislação sobre proteção ambiental, saúde e segurança, legislação federal, estadual e municipal, leis de proteção ao consumidor e etc. Agora, ambiente sociocultural. Estão associados às crenças, valores, costumes e normas da sociedade, hábitos de compras, influências de associações, clubes, igrejas, aspirações pessoais, mobilidade entre classes, situação socioeconômica de determinado segmento, forças de trabalho, níveis educacionais, preocupação com o meio ambiente, com a saúde, demografia, estilo de vida, atitude em relação ao lazer e etc. A essas variáveis ainda devem ser acrescentadas aquelas que são chamadas de ambiente operacional ou imediato. É um nível de ambiente externo à organização composto de setores que normalmente têm implicações específicas e relativamente mais imediatas na empresa. Olha aqui para você ver. Cliente. Devido aos fatores de influência, as novas tecnologias, mídias, moda, o comportamento de compra das pessoas é alterado constantemente. E as empresas devem estar atentas a isso. Devemos estar atentos ao perfil e comportamento daqueles que compram produtos e serviços fornecidos pela empresa. Concorrência. Esta análise ajuda a organização a avaliar seus pontos fortes e fracos em comparação com os concorrentes. A concorrência é um importante elemento a ser considerado. Essa variável pode afetar o posicionamento, a produtividade e a própria sobrevivência da empresa. Uma boa maneira de acompanhar os concorrentes é realizando o benchmarking, por meio do qual se pode comparar o desempenho da empresa com o das outras organizações, buscando sempre melhorar. Olha aqui, mão de obra são fatores que influenciam a disponibilidade de mão de obra, nível de conhecimento, treinamento, salários, etc. Fornecedor. A qualidade relativa dos materiais oferecidos pelos fornecedores, a credibilidade nas entregas, crédito e etc. Quanto mais competitivo for o mercado em que a empresa atua, maior o peso das variáveis incontroláveis e maior o risco ao negócio. Não podemos anulá-las, mas é possível antecipar-se. Ambiente interno. Não basta apenas olhar para fora. Precisamos também olhar para dentro de nossas empresas. Esse olhar deve se dar por meio de análise das principais áreas funcionais, marketing, finanças, produção e pessoas, e ainda a estrutura organizacional, que vai dizer respeito a compreender as exigências do mercado, as necessidades da organização, os processos para a busca de eficiência, as políticas internas, entre outros. Uma técnica de benchmarking também é bem-vinda, pois podemos nos comparar com os concorrentes. Benchmarking é o processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas em relação aos mais fortes concorrentes ou as empresas reconhecidas como líderes em indústrias. Benchmarking é um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria organizacional. O ambiente interno é o nível de ambiente da organização que está dentro dela e que normalmente tem implicação imediata e específica em sua administração. Estrutura organizacional. Comunicação, estrutura, objetivos, políticas, processos, regras e etc.
Marketing, segmentação do mercado, estratégia do produto, estratégia de preço, comunicação, entre outros. Finanças, liquidez, lucratividade, oportunidades de investimento, pessoal, relações trabalhistas, recrutamento, seleção e retenção de funcionários, sistema de avaliação de desempenho, remuneração, entre outros. Produção, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, matéria-prima e etc. Veja no exemplo abaixo as variáveis internas que devem ser monitoradas, a fim de que se identifiquem pontos fortes e fracos da empresa, de acordo com o autor Chiavenato. Produções, operações, arranjo físico, sequência de operações, métodos de trabalho, idade e limpeza das máquinas e equipamentos e instalações, flexibilidade dos recursos produtivos. Agora o marketing e vendas. É a capacidade de entender o mercado, conhecimento de técnicas de pesquisa e marketing, experiência como mercado, desempenho no lançamento de produtos. Agora recursos humanos. Existência de um departamento de recursos humanos, políticas de administração de recursos humanos. Agora finanças. Fluxo de caixa, liquidez, solvência, retorno sobre investimento. Os professores da Harvard Business School, Kenneth Andrews e Roland Christensen, criaram uma ferramenta para auxiliar os gestores a realizarem este diagnóstico, a matriz SWOT. SWOT é uma sigla de origem inglesa que significa forças, strengths, fraqueza, opportunities e ameaças. Vai identificar o comportamento estratégico atual da empresa. Os dois primeiros pontos, forças e fraquezas, são analisados com base no ambiente interno, e os outros dois, oportunidades e ameaças, a partir do ambiente externo. Uma empresa, em postura de crescimento, tem mais oportunidades do que ameaças, mas ainda tem problemas de organização. A empresa pode adotar uma estratégia de inovação, lançando novos produtos e serviços, ou ainda internacionalizar, expandir ou associar-se a outras empresas. Em postura de manutenção, a empresa possui mais pontos fortes do que fracos. Normalmente é uma empresa já estabelecida e nessa postura tende a se acomodar ao que se chamamos de estratégia de estabilidade. Com o equilíbrio entre despesas e receitas, a ênfase é no controle, mas ela também pode optar por estratégias de nicho e especialização ao buscar a conquista de novos segmentos por meio das vantagens competitivas que já possui. A postura de sobrevivência trata de uma empresa desorganizada internamente, com mais pontos fracos do que fortes. A estratégia será a de redução de custos ou liquidação de negócio. A empresa em desenvolvimento tem mais pontos fortes do que fracos e oportunidades que podem ser aproveitadas. É momento de abrir novos mercados, desenvolver novos produtos ou serviços, comprar ou fundir-se com outras empresas. Diversificar, entretanto, é um mercado totalmente novo. A postura estratégica proporciona um quadro geral da empresa, confrontando pontos fortes e fracos para analisar sua capacidade de aproveitar as oportunidades e enfrentar as ameaças que o ambiente impõe. Também corresponde à maneira mais adequada para alcançar os propósitos da missão, respeitando a situação atual da empresa. Quais são as ferramentas de análise? Vimos anteriormente como a elaboração de uma matriz SWOT nos auxilia na resposta a essas perguntas. De acordo com a postura estratégica adotada, é possível a empresa decidir se vai continuar crescendo, se é preciso reduzir a velocidade, ou são necessárias ações emergenciais para não morrer. O diagnóstico procura identificar problemas e encontrar possíveis soluções. Sua principal função é auxiliar a empresa enxergar tendências de mercado e antecipar-se às mudanças. Mas a matriz SWOT sozinha não é suficiente para elencarmos que estratégia adotar. Assim, autores desenvolveram ferramentas de análise das organizações a fim de conhecermos nossas empresas. Ciclo de vida da organização. Toda empresa nasce, cresce, amadurece, entra em declínio e morre. Essas fases ou estágios
trazem dificuldades e desafios. São várias as abordagens existentes sobre o ciclo de vida das organizações. Vamos trabalhar com a que classifica a empresa de acordo com 4 estágios: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Na medida em que passa de um estágio para outro, instaura-se uma crise. Por isso, a importância de conhecer em que estágio sua empresa se encontra. Se tiver conhecimento sobre a situação atual em que se encontra, poderá desenvolver habilidades para passar pelas crises sem dificuldades e entrar em um novo estágio. Esse conhecimento também é importante pelo fato de que novas capacidades e medidas são exigidas a cada estágio. Sobre isso, Lezana vai dizer que o empreendedor, que no início se preocupava fundamentalmente com a sobrevivência, terá que lidar com o cenário e estratégias quando a empresa alcançar um patamar mais elevado. Primeiro estágio, introdução. Esse estágio corresponde ao nascimento da empresa. Aqui o gestor deve voltar sua atenção ao planejamento, pois há necessidade de recursos físicos, humanos e financeiros. É preciso estar atento, pois a grande carga de trabalhos operacionais pode afastar o gestor dos objetivos empresariais. Os principais problemas são a ausência de delegação e de relacionamento com clientes e fornecedores. Os planos são de curto prazo e problemas podem levar a direção a realizar vendas a qualquer custo. Segundo estágio, crescimento. Neste estágio crescimento, a empresa precisa ocupar espaço no mercado e encontrar estabilidade financeira. Deverá ter institucionalizado controles e procedimentos. Aqui já existe a divisão entre os níveis estratégico, tática e operacional, um planejamento mais elaborado e processos de racionalização para conquistar aumento de produtividade. O objetivo é ter sistemas organizacionais mínimos que garantam um futuro crescimento por meio do aumento das vendas. Com essa fase, vem a decisão de permanecer como está ou continuar a crescer. A maioria das pequenas empresas acaba por permanecer a mesma, pois crescer demanda delegação, inovação, diversificação de produtos ou serviços, pois a competição aumenta. Reestruturação da organização, a fim de que possa comportar o crescimento e atualização tecnológica. Terceiro estágio, maturidade. A maturidade é sinônimo de consolidação da empresa no mercado. Nesse estágio, há uma relativa tranquilidade. As empresas passam a investir fortemente em planejamento, pois daqui a apenas 3 possibilidades: estabilização, voltar ao crescimento por meio de estratégias de inovação contínua ou declínio. Para não cair em declínio, as empresas destinam altos recursos para a comunicação. O crescimento se dá em ritmo lento, com tendência a se estabilizar, pois o número de concorrentes é elevado. Quarto estágio, declínio. Aqui as vendas começam a cair drasticamente. Concorrentes começam a deixar o setor. A empresa caminha para a morte. Matriz produto-mercado. Esse modelo de análise constitui-se por uma matriz de dupla entrada, que trabalha com 2 vetores, produto e mercado. A análise conjunta desses vetores consideram-se num vetor produto, atuais e novos, e no outro mercado, atuais e novos, proporciona 4 opções de ações estratégicas de crescimento intensível: penetração de mercado, produtos atuais em mercados atuais, desenvolvimento de mercado, produtos atuais em novos mercados, desenvolvimento de produtos, novos produtos para os mercados atuais, diversificação, novos produtos para novos mercados. Análise do portfólio de produtos. Desenvolvida pela BCG, Boston Consulting Group, essa matriz de análise se dá por meio de 2 variáveis: taxa de crescimento do mercado e cota de mercado, relativa da empresa, que se relacionam com o fluxo de caixa dos produtos analisados. Os quadrantes são distribuídos da seguinte forma: vaca leiteira, produto com alta participação em mercado de baixo crescimento, mas com altos lucros. Estrela, produto em mercado de alto crescimento, líder de mercado, mas com fluxo de caixa equilibrado. Criança, problema ou ponto de interrogação, produto em mercado com altas taxas de crescimento, baixa participação e que demandam investimentos. Sem uma estratégia adequada, pode tornar-se abacaxi. Abacaxi, produto em mercado com baixa taxa de crescimento e fluxo de caixa negativo. Geralmente,
a empresa acaba por desistir desse produto. Essa matriz de acordo com Paixão oferece uma análise estratégica baseada no crescimento de mercado e participação de mercado. Isso possibilita a projeção de movimentos estratégicos para cada produto, com base no conceito de ciclo de vida do produto. A empresa vai instituir valor em longo prazo, oferecendo um portfólio de produtos com altas taxas de crescimento. Exige investimentos e produtos de baixo crescimento, geradores de receita. Providos dessas ferramentas, podemos realizar uma análise estratégica com o objetivo de entender a posição estratégica da organização. Essas ferramentas nos auxiliam a identificar as principais influências no presente e futuro da empresa, bem como equacionar as oportunidades que estão sendo proporcionadas pelo ambiente externo juntamente às competências internas.